Vou apresentar a tela aqui. Bom dia, gente. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre ligações químicas. Uhul. Que maravilha. Eu não estou com o chat aberto, então me respondam, senão eu vou achar que eu caí da chamada, por favor. Então vamos falar de ligações químicas hoje, pessoal. Antes de começar propriamente ligações químicas, vamos falar da regra do octeto. Primeiro de tudo, a gente tem que saber que tudo no universo busca a estabilidade, certo? Todo mundo busca estabilidade. Estabilidade é maravilhoso. E os átomos também querem isso, certo? Ou eles doam elétrons, ou eles recebem elétrons, ou eles compartilham elétrons para ter essa estabilidade, beleza? Então, tinham cientistas lá que eles começaram a observar os gases nobres, né? Os carinha lá não ligava com ninguém. Daí eles perceberam que eles tinham algumas coisas em comum, né? E eles perceberam que eles tinham os mesmos números de elétrons na camada de valência. E os caras não ligavam com ninguém, fresco pra caramba. Então eles falaram, gente. Aí eles perceberam que os átomos, eles buscavam ter a mesma quantidade de elétrons que os gases nobres, que são 8 elétrons. Então, a maioria, uma grande maioria, tem algumas exceções, a maioria dos átomos tendem a querer ficar com 8 elétrons na camada de valência para ficar mais estáveis, ok? Então, a gente tem um exemplinho aqui do neônio, que é um gás nobre, e a distribuiçãozinha dele aqui. 1s2, 2s2, 2p6. E na camada de valência, deixa eu pegar uma caneta. E na camada de valência dele, certo? Essa é a camada de valência. Tem 8 elétrons, certo? 6 mais 2. E o argônio, que também é um gás nobre. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. E essa é a camada de valência dele, certo? Camada 3. Com 8 elétrons também. Beleza até aqui? Sim ou não? Alguém me responde no áudio. Por favor. Sim. 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 Obrigada. Vamos para a próxima, então. Ó, antes de começar a falar das ligações, vamos falar um pouco de polaridade, da polaridade das ligações, certo? Todo mundo lembra daquela aula que eu falei de eletronegatividade, dos átomos, que o flúor era o mais eletronegativo. Enfim, as ligações químicas, elas podem ser polares ou apolares, dependendo dos átomos que fazem a ligação. Então, por exemplo, se eu ligar dois flúores aqui, por exemplo, ó, esse aqui é um átomo, esse aqui é outro. Se eu ligar dois flúores, o flúor, por mais que ele seja muito eletronegativo, quando ele liga com ele mesmo, não tem diferença, certo? A quantidade, a força que o flúor vai puxar os elétrons da ligação para ele vão ser iguais, certo? Nesse caso, quando é um flúor ligando com outro flúor. Não vai ter um flúor que vai puxar mais elétrons para o lado dele do que o outro. Então, os elétrons não ficam mais para um lado da ligação do que para o outro. Então, essa forma uma ligação que não é polar, não tem polaridade. Não tem polo, não tem um polo positivo e um polo negativo.
certo? Agora, por exemplo, com HF, hidrogênio e flúor, ácido fluorídrico, a gente tem uma polaridade, certo? Porque o flúor é muito eletronegativo e o hidrogênio é menos eletronegativo que o flúor e é pequeno, certo? Então, o flúor vai puxar muito mais os elétrons da ligação para o lado dele. É como se fosse uma... eu falei isso, né, no dia que eu estava explicando sobre a eletronegatividade. Como se fosse uma corda. E o flúor puxou muito mais a corda para o lado dele, certo? Então, os elétrons ficam mais próximos do flúor. Então, perto do flúor vai ter uma carga negativa muito grande. E do lado do hidrogênio vai ficar uma carga positiva, sem elétrons, certo? O elétron tem carga negativa. Então, perto do flúor, como os elétrons vão estar mais perto dele, a carga negativa perto do flúor vai ser maior. E então, vai ficar uma carga positiva no hidrogênio, porque o elétron do hidrogênio vai estar mais perto do flúor. Então, forma polos a ligação. Um lado fica mais positivo e o outro lado fica mais positivo. Formando polos, essa é uma ligação polar, certo? E aqui também tem o exemplo do lítio e do flúor. O lítio é mais eletropositivo do que o hidrogênio, certo? Menos eletronegativo. E o flúor é o mais eletronegativo de todos. Então, olha só como fica muito mais dividido aqui essa polaridade. Aqui fica muito negativo e aqui fica muito positivo. Então, se forma dois polos, um polo positivo e um polo negativo, então é uma ligação polar, certo? E o lítio também é um pouco maior do que o hidrogênio. Então, os elétrons estão mais próximos do flúor do que do hidrogênio, certo? O flúor puxou mais a cordinha para o lado dele, formando dois polos. Todo mundo entendeu até aqui? Sim ou não? Sim. Qualquer dúvida, gente, vocês falem, me interrompam. Essa aula é importante. Então, vamos começar falando da ligação iônica. Então, na ligação iônica, vão ter cátions e ânions que se atraem eletrostaticamente, certo? Pelas cargas. Então, ocorre entre átomos com tendência a perder elétrons, geralmente metais, e átomos com tendência a ganhar elétrons, que geralmente são ametais e hidrogênio. Ok? Então, a gente tem aqui um exemplinho do NaCl, certo? O sódio aqui, o Na, ele é um metal, certo? Dos alcalinos, um metal alcalino, quem lembra lá da tabelinha? Acho que eu desenhei errado aqui. Ele tá aqui, ó, por aqui. Metal alcalino, o sódio e o cloro. Então, os dois carinhas estão aqui, de boa, os átomos neutros. Ah, e o sódio, que ele tem um eletrinho na última camada dele, certo? Na camada de valência, ele quer ficar com 8 elétrons na camada. Mas ele não vai conseguir ganhar 7 elétrons. Senão ele vai ficar com muito elétron para pouco núcleo também, né? Então, ele prefere o quê? Dar esse eletrinho e ficar com a camadinha de baixo. Então, ele tende muito a dar esse elétron. Então, ele está aqui do ladinho do cloro e ele vai dar esse elétron para o cloro. O cloro, por sua vez, com 7 elétrons na sua camadinha de valência, vai falar, meu amigo sódio, obrigado por esse querido elétron. Eu sei que não vai te fazer falta. Então, o sódio vai doar o elétron para o não metal, que é o cloro. Então, o cloro vai ficar com uma carga positiva, certo? Positiva, porque ele deu um elétron. Então, no total, a carga total aqui do átomo, nesse caso o íon, né? Vai ficar positiva, certo? Por causa do núcleo, que tem prótons. Então, dando um elétron, ele vai ficar com
uma carga negativa a menos, sobrando uma positiva, entre aspas. Todo mundo lembra por que fica positivo aqui? Vou considerar que sim. Então, sobrando uma carga positiva aqui, quer dizer, o sódio fica positivo, então, porque ele doou o elétron, e o cloro, com um eletrinho a mais, né, do que prótons no núcleo dele, vai ficar com a carguinha negativa. Todo mundo sabe, os opostos se atraem. Então, um cara com a carga positiva, outro cara com a carga negativa, eles vão se atrair. Então, vai formar ligação iônica. Certo? Então, eles vão se aproximar, porque são opostos, né? Positivo e negativo. E vão formar ligação iônica. Isso que forma a ligação iônica, ok? A atração desses dois caras, porque um é positivo, o outro é negativo. E essa aqui é a estrutura de Lewis, que a gente vai falar mais pra frente, ainda hoje. Que a gente vai colocar os eletrinhos aqui, em volta, a carguinha. Ok, até aqui. Uhum. Qualquer dúvida vocês falem, gente, de verdade. Beleza. Vamos continuar. Então, elementos com 1, 2 e 3 elétrons de valência têm tendência a perder esses elétrons, sendo classificados como metais. Então, assim, os metais, que geralmente são esses caras que têm 1, 2, 3 elétrons, eles, assim, sempre vão doar esses elétrons, com a exceção do boro, que ele tem 5 elétrons. Então, se ele perder esses 3 elétrons, ele vai perder quase todos os elétrons dele, vai ficar sem nenhum, quase. Então, ele não perde esses 3 elétrons, ele ganha. Ele ganha elétrons. Exceçãozinha aqui. Mas, assim, a maioria, quando tiver 1, 2, 3 elétrons na camada de valência, vai perder esses elétrons. E os elementos com 4, 5, 6 e 7 elétrons na camada de valência vão ter tendência a ganhar elétrons, certo? Para completar o octeto, que são geralmente os ametais. Tem a exceção aqui de alguns semimetais aqui, alguns metais. Porque como eles têm muitos elétrons na camada de... Muitos elétrons, já tem muitas camadas de elétrons. Lembra que eu falei para vocês? Quando eles têm muitos elétrons, muitas camadas, os elétrons das últimas camadas ficam muito distantes do núcleo. Então, o núcleo, eles não sentem muito núcleo, então eles ficam mais fáceis de ser retirados. Lembram disso? Então, se eles ficam mais fáceis de ser retirados, eles conseguem perder aí esses 4, 5 elétrons para ficar com a camada de baixo. Porque como tem muitas camadas, muitos elétrons, esses elétrons vão blindando o núcleo desses últimos elétrons aqui, da última camada. Então, eles conseguem perder esses elétrons aqui. Por mais que sejam 7, eles têm mais um monte aqui para eles. Tipo, 18, 32 na frente. E os elétrons, quando tem muitos elétrons, eles também se repelem. Isso aumenta o núcleo, aumenta o raio atômico do átomo, distanciando ainda mais esses últimos elétrons do núcleo positivo, sentindo ainda menos o núcleo positivo. Então, fica mais fácil de tirar esses elétrons. Também é uma exceçãozinha aí, mas não pede muito desses aqui, se eu não me engano. Beleza? Uhum. Beleza, então. Então, vamos lá. Ligações iônicas. Ah, eu estava falando de ligações iônicas. Então, a gente tem aqui um exemplo mais desenhado da ligação iônica, em que o elétron aqui sai da última camada do sódio e vai para a última camada do cloro, certo?
Aí eles ficam com carga, certo? Um positivo, outro negativo. E aí eles vão se aproximar aqui, pela diferença de cargas, e formar a ligação iônica. Aqui é um exemplo do sódio, certo? O grande aqui é o cloro em roxo, e em verde é o sódio. E é assim que fica um sólido iônico, por exemplo. Fica um íon do ladinho do outro, e no caso do NaCl, ele fica tipo um cubo assim. Beleza até aqui? Acho que sim, né? Ok. Então, com as ligações iônicas, a gente também consegue saber se a fórmula mínima do sólido iônico, ou seja, do composto iônico. Por exemplo, entre o magnésio e o cloro, magnésio, metal da família dos alcalinos terrosos, certo? Ele tem 2 elétrons na camada de valência e o cloro tem 7. Muito bem. O magnésio vai doar um eletrinho para um cloro e o outro eletrinho para outro cloro, certo? Então, um magnésio eu consegui doar para 2 cloros. Então, a gente sabe, então, que a fórmula do cloreto de magnésio vai ser um magnésio para 2 cloros, certo? Essa aqui é a estrutura de Lewis, coloca os elétrons de valência em volta do átomo, certo? E aí, nesse caso aqui, como é ligação iônica, dou um elétron para o cloro. E aqui outro exemplo, o óxido de sódio, que o sódio tem um elétron de valência e o oxigênio tem 6. Então, o oxigênio, para chegar no octeto, certo? Precisa de 2 sódios para chegar no octeto. Se ele precisa de 2 sódios, 2 elétrons, para chegar no octeto, então vai ser 2 sódios, certo? Na2, para 1 oxigênio. Um jeito mais fácil de saber isso é só trocando as cargas. Por exemplo, aqui a gente tem o exemplo do alumínio com enxofre. O alumínio tem 3 elétrons na última camada e é um metal, certo? E o enxofre é um ametal, tem 6 elétrons. Você troca as cargas, certo? O alumínio aqui é mais 3, porque ele é um metal, ele tende a perder elétrons. E o enxofre, menos 2, que é o que ele precisa ganhar, certo? 6, 7, 8. Muito bem. Então, você põe esse 3 para cá. E esse 2 para cá. Que vai ser a quantidade que vai precisar do outro elemento. Então, alumínio 2, certo? E enxofre 3. Então, fica alumínio 2, S3. Todo mundo entendeu? Isso aqui é muito mais fácil do que ficar montando toda vez isso daqui, né? Mas depende do que o vestibular pedir também. Ok, gente. Eu posso clicar de novo se precisar. Beleza? Beleza, gente. Tudo bem. O Levi tá pedindo pra você repetir de novo. Ok. Então vamos lá, gente.
Nem sempre a gente vai ter casos igual o NaCl, que é um elétron só doou ali um para o outro. Aí a gente vai ter casos que vão ter um átomo, um metal dando 2 elétrons, ou um átomo ganhando 2 elétrons de 2 átomos. Então, por exemplo, aqui no magnésio, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, o cloro só precisa de um elétron para chegar no octeto. Então, ele não vai pegar esses 2 elétrons do magnésio e ficar com 9. Não é essa a regra. Então, o magnésio ele vai poder doar para 2 cloros, certo? Vai doar um elétron para um cloro, o outro elétron para outro cloro. Então, na hora de se aproximar, o magnésio vai se aproximar dos 2 cloros, certo? Que ele doa para os dois duas cargas positivas, perto das 2 cargas negativas, dando o cloreto aqui de magnésio. E no caso do óxido de sódio, é o contrário. A gente tem um sódio, que pode doar um elétron, e o oxigênio, que para ele chegar no octeto, ele precisa de 2 elétrons. Então, se só um sódio doar para o oxigênio fica com 7. Não está estável ainda, certo? Então, precisa de 2 sódios para doar para o oxigênio, para ele chegar no octeto e ficar estável. Então, a gente vai ter 2 cargas positivas de 2 sódios, ligando com o oxigênio com 2 cargas negativas. Então, eles vão ficar aqui pertinho, formando o óxido de sódio. Aí, um jeito que, para alguns, pode ser mais fácil de fazer essa troca, certo? Ah, tem o sódio e tem o oxigênio. Quanto sódio eu preciso para o oxigênio? Então, a gente tem um jeito mais fácil de fazer para alguns, que é trocando aqui as cargas. Então, por exemplo, o sódio, ele fica com a carga 1+, certo? E o cloro, 1-, certo? Que é o que eles precisam. Então, deixa eu trocar de cor. Se a gente pega e troca essas cargas, põe aqui embaixo. Aqui no caso aqui é 1 e 1. Mas se a gente troca, também dá certo, tá vendo? Um sódio para um cloro. Então, aqui a gente tem o exemplo do alumínio e do enxofre. O alumínio tem 3 elétrons na camada de valência. Ele é um metal, então ele tende a perder esses 3 elétrons, a ficar com a carga 3+. E o enxofre já tem 6 elétrons na camada de valência. Então, ele tende a ficar com uma carga de 2-, certo? Ele precisa de uma carga de 2- para ficar estável, certo? 6, 7, 8. 2-. Então, se a carga do enxofre, se o íon do enxofre é S2-, e o alumínio é 3+, então a gente troca aqui. Percebe que a carga do alumínio que está em cima desce para o enxofre e a carga do enxofre desce para o alumínio. Então fica a carga do enxofre veio para o alumínio 2 e a carga do alumínio veio para o enxofre 3, certo? Esses são os
Voltei, gente. Peço desculpas. Meu computador, ele tá doido. E aí, ele tá reiniciando sozinho, assim. Eu preciso levar ele pra arrumar. Ai, ai. Mas é isso, toda aqui a apresentação. Ai, vida cruel, viu? Estudem, façam uma faculdade boa, sejam bons profissionais, comprem um computador decente, não passem vergonha ao vivo. E é isso. Só tô abrindo o PowerPoint aqui. Nossa, gente, pelo amor de Deus, hein? Ele ainda é lento, o coitadinho. Mas beleza. Então vamos lá, vou apresentar. O computador faz o desligamento dele, exatamente. Eu que ature. Vocês estão vendo a tela? Acho que sim. Onde a gente tinha parado mesmo. Churu. Aqui, né? Alguém ficou ainda com dúvida aqui? Fale agora. Ou cale-se para sempre. Ou fale daqui a pouco. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Muito bem, vamos continuar então. Características gerais dos compostos iônicos. Então, eles são sólidos nas condições ambientes, duros e quebradiços, quando solúveis. O melhor solvente é a água e conduzem corrente elétrica em solução aquosa e quando fundidos, ou seja, o sólido não conduz corrente elétrica, só em solução aquosa ou quando eles estão líquidos. Alguém sabe por que isso acontece? Por que ele conduz corrente elétrica só na solução aquosa? Seria porque as moléculas seriam mais dispersas. Aí poderiam receber mais conexão de ligações. Consegue receber conexão que minha internet é ruim, travou. Eles estão mais livres e aí recebe mais. Em meia coisa ela consegue ter mais ligação. Tipo, elas não estão juntas assim. Só consegue ter um espaço para ter ligação. Meio certo. A parte de eles estão livres é verdade. Mais alguém? Os átomos estão livres na solução. O que acontece? Eu vi isso no caderno de poliedro. Tá certo. Eles estão livres na solução. O que acontece? No sólido, como eu mostrei a imagem aqui, eles estão grudadinhos um do lado do outro, certo? No sólido. Um do ladinho do outro aqui, belezinha, em formato cúbico. Top. Quando a gente dissolve na água, né, por exemplo, o sal,
Os íons, eles ficam soltos aqui na solução. Vou representar eles por bolinhas. E aí, quando eu ponho aqui um polo positivo na solução, né? Vou botar aqui a minha solução. E um polo negativo, certo? Uma diferença de potencial aqui. Os carinhas negativos, vou colocar um negativo aqui. Os carinhas negativos vão correr aqui para o positivo, certo? Que aqui na solução, os positivos e os negativos, eles não estão mais um do ladinho do outro, certo? Eles estão livres aqui, envoltos por água. Então não tem mais aquele negócio lá de ficar um do lado do outro. Então, quando a gente coloca uma diferença de potencial na solução, os negativos vão correr para o positivo e os positivos vão correr para o negativo. Então, os positivos vão correr para o negativo, pegar o elétron, ficar negativo, correr para o positivo, deixar o elétron. Deixando o elétron, eles voltam a ficar positivos. Corre aqui, pega o negativo, leva para o positivo, pega o negativo, leva para o positivo. Claro que isso acontece, tipo, muito rápido. Conduzindo corrente elétrica, certo? Corrente elétrica não é passagem de elétrons. Então, é isso que acontece. Eles ficam levando, transportando elétrons de um lado para o outro. Por isso que, em solução, eles conduzem corrente elétrica. E quando eles estão sólidos, eles não conduzem. Estão parados, sem corrente elétrica. Quem pode me dar exemplos de compostos iônicos? Sem ser o sal, né? Sem ser o sal de cozinha, NaCl. Que esse que foi o que eu falei. Foi o que eu mais falei. Quem mais? Tem alguma ideia? Composto iônico. Ninguém? Nada? Tem um outro sal famosinho com cloro, com um cara vizinho aqui do sódio. Não? Cloreto de potássio. Não? Ok. Mas então, é isso. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida aqui de por que eles conduzem corrente em solução, mas sólido não conduz? Não? Ok. Então, vamos falar da ligação metálica. A ligação metálica é a mais simples de todas. Não tem erro. Acontece o seguinte. Temos aqui o metal. E eles tendem a doar elétrons. Eles geralmente... eu vou falar das propriedades dos metais daqui a pouco. Mas, enfim. Então, a gente tem aqui um sólido metálico, por exemplo, e eles estão aqui, um átomozinho do lado do outro, certo? O metal, ele tem uma característica de que os elétrons de valência dele, eles ficam muito soltos. Eles ficam soltos, então os elétrons de valência ficam passeando pela superfície do sólido. Não só pela superfície, né? Mas ficam passeando em volta dos núcleos, tchururu, tchururu, formando uma nuvem de elétrons, ou mar de elétrons. Os elétrons ficam passeando em volta dele assim, e pronto, soltinhos. E aí, quando você, por exemplo, liga a corrente, liga os polos igual eu fiz na solução, bota aqui um polo negativo
e um polo positivo, os elétrons que estão soltos aqui, certo? Passeando, vão ficar levando esses elétrons de lá para cá. Não faz esse barulho, tá? Mas eles ficam indo de um lado para o outro, assim, que é isso, né? Corrente elétrica, passagem de elétrons. Então, os elétrons ficam passando, e é isso, belezura. Chuchu, beleza. Ok? Mar de elétrons, ligação metálica, mar de elétrons. Ligação metálica, nuvem de elétrons. Ok até aqui? Ok. Ok. Easy peasy esse daqui, hein? Então, os metais, as propriedades deles são brilho metálico. Não botei fotinha, né? Desculpe. Mas eles têm brilho metálico, que vocês já sabem. Condutividade térmica, escrevi errado. Térmica e elétrica elevada. Densidade elevada. Ponto de fusão e ebulição elevado. Resistência à tração. Maleabilidade, ou seja, eles podem ser moldados, e ductibilidade, que eles têm a propriedade de formar fios. Cai isso, viu, gente, no vestibular. Eles são doidos para ficar colocando propriedade de coisa. Então, é bom ficar esperto. Mas é tranquilo. Você vê o metal, ele tem aquelas características que todo mundo sabe. Ele é sólido em temperatura ambiente. Para derreter, precisa, sei lá, 2.000 graus. Ele conduz corrente elétrica. Se botar um garfo na tomada, vou levar um chocão. Ele brilha. Tipo, ele reflete a luz. Ok. São, assim, propriedades que a gente já sabe, entendeu? Só tem que levar para o coração e para o vestibular. Beleza? Beleza. Vamos para a ligação covalente, então. Então, a ligação covalente acontece entre átomos que tendem a receber elétrons, a metais. Então, esses dois átomos, que não são metais, eles compartilham o elétron, porque os dois precisam do elétron. Então, eles não vão, me dá esse elétron, ou, toma esse elétron. Eles vão tipo, cara, olha, a gente tá aqui, entendeu? Um elétron faltando, vamos aí compartilhar esses elétrons, ficar estável, e é isso aí, meu irmão. Então, é isso que eles fazem. Aqui nós temos um diagrama de energia, certo? Um gráfico de energia, que eu já vi esse gráfico cair no Enem, então não sei. Como que esse gráfico funciona? No eixo X aqui, a gente tem a distância entre um átomo. Aqui a gente tem, por exemplo, dois átomos de hidrogênio. Vamos supor aqui. Acho que esse é de hidrogênio mesmo. Dois átomos de hidrogênio. Esse aqui é o núcleo, esse aqui é o átomo, certo? Então, nós temos aqui dois átomos de hidrogênio. No eixo X é a distância desses dois núcleos, de um átomo do outro. A distância. E aqui, no eixo Y, a gente tem a energia, certo? Energia potencial. Muito bem. No primeiro caso aqui, a gente tem que os dois átomos aqui de hidrogênio, eles estão muito longe. Então, assim, eles não estão se interagindo, não estão nem perto, não estão nem vendo que o outro está ali, estão longe, certo? Então, a energia está próxima aqui de zero, certo? Tendendo a zero aqui, que eles não estão perto. À medida que esses caras vão se aproximando, certo? Eles começam a ser atraídos. Atraídos, certo? Eles começam a se aproximar e a energia começa a aumentar, mas aumentar negativamente, certo? Então, eles começam a se aproximar aqui. Perdi minha linha de raciocínio. Eles começam a se aproximar até que eles chegam num ponto
que esse é o ponto da ligação química. Eles chegam aqui, que eles estão numa distância boa de ligação. Por quê? A partir desse momento, quando eles começam a se aproximar mais, certo? Aqui eles estão longe. Aqui, quando estiver chegando próximo aqui do eixo Y, a distância começa a ficar pequena, certo? Entre eles. Se essa distância fica muito pequena, os núcleos que são positivos, eles vão começar a se repelir. Repelindo, a energia começa a subir de novo, certo? A energia começa a subir de novo. Isso não é bom, certo? Eles vão tentar se afastar para os núcleos não se repelirem. Então, tem aqui a distância ideal da ligação química aqui, que eles estão numa distancinha ali compartilhando um eletrinho, certo? Hidrogênio com hidrogênio. Estão ali compartilhando um eletrinho. Não estão muito longe, não estão muito perto. Estão ali fazendo a ligação de tranquilos, certo? Então, é isso que esse gráfico representa. Quando estão longe, a energia tende a zero. Começou a se aproximar, um sentiu o outro, eles tendem a se aproximar, a energia diminui negativamente. Certo? Ou a energia aumenta negativamente, na verdade. Diminui, porque está negativo. E aí tem aqui o poço de energia, certo? Que é a energia potencial onde eles se ligam, certo? Numa distância ideal aqui. Se eles se aproximam mais, eles começam a se repelir por causa dos núcleos positivos, e a energia aumenta de novo, porque isso não é ideal, né? Começa a repelir, a energia aumenta de novo. É isso. Então, claro que numa ligação química, os átomos, eles não vão ficar parados ali, né? Tipo, ok, segura o seu elétron aqui perto de mim, e eu seguro o meu aqui perto de mim. Não. Eles são bem rápidos e eles se movimentam. Então, aqui a gente tem os átomos e as moléculas, elas vibram, certo? Vibram. Então, aqui ele recortou esse pedaço do gráfico aqui e trouxe para cá. Eu, né, no caso. Trouxe para cá. Ou seja, como os átomos vibram, a ligação, ela tende a ficar um pouquinho afastada, um pouquinho juntinha, um pouquinho afastada. Como ele vai vibrando, ele muda dessas duas formas, 3 formas, né? Vai vibrando aqui. Então, ele não fica parado, durante a ligação, ele não fica parado aqui, certo? Como ele vibra, ele faz assim. Então, ele junta um pouquinho, separa um pouquinho, junta um pouquinho, separa um pouquinho. Muito rápido, claro. E tem vários modos vibracionais também, mas só para vocês saberem que ele não fica parado. Beleza até aqui? Beleza. Beleza. Então vamos falar da estrutura de Lewis agora, que a gente vai usar bastante para as ligações covalentes, certo? Então as ligações covalentes, eles compartilham os elétrons. Então a gente tem aqui o exemplo do cloro. Então, para a estrutura de Lewis, a gente vai botar o símbolo do átomo. E em volta, vai colocar os elétrons de valência, certo? O cloro, se olhar lá na tabela ou fazer a distribuição eletrônica, você vai ver que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Botou os 7 elétrons aqui em volta dele. Sempre de parzinho, certo? Os eletrinhos. E quando não tiver par, põe só um. Beleza. Na ligação do cloro-cloro, certo? Eles estão compartilhando esses elétrons, esses dois que estavam sozinhos, certo? E esses pares aqui, que sobraram, são os pares isolados. São os pares de elétrons livres, certo? Do cloro ali, que não estão ligados. Se eles não estão ligados, eles estão livres. Livres de ligação, mas eles estão ligados no cloro. Beleza? São do cloro. Então, a gente chama de par isolado, ou par de elétrons livres. E esse aqui que está ligado é o par ligante. Então, a gente tem também a fórmula estrutural, que a gente substitui 2 bolinhas de elétrons, certo? 2 elétrons aqui, 2 bolinhas, por um risco.
Então, um risco aqui na ligação representa um elétron e outro elétron. Um risco tem 2 elétrons. Mas essa é a forma estrutural, mas não é a estrutura de Lewis. A estrutura de Lewis é essa daqui, que usa bolinhas como elétrons. Ok. Sim, Ok até aqui? ok. Ok. Então, beleza. Então, para você montar a estrutura de Lewis de alguma molécula, certo? Ele vai lá, olha essa molécula. Como é que faz a estrutura de Lewis? Muito bem. O primeiro passo é determinar o número de elétrons de valência de cada átomo. E se tiver muitos, o legal é somar. Então, você vai ver lá os elétrons de valência de cada átomo ali da sua molécula e vai somar todos, para ver o total que tem. Depois, você vai determinar a posição de cada átomo na estrutura, vai colocar ele ali no papelzinho, um do lado do outro. O átomo central é sempre o de menor eletronegatividade, certo? E os monovalentes, ou seja, que tem uma carga só, ficam nas extremidades. Então, se você tiver vários átomos, vai dispondo ele assim na sua folha, de forma que o central é o menos eletronegativo, e em volta você coloca os monovalentes vão ficar nas pontas. Ele só vai poder fazer uma ligação, você não vai botar ele no meio. Certo? Depois, você vai ligar os átomos por ligações simples e completar o octeto deles, de todo mundo lá. Se faltar elétron para completar, certo? Que você vai ter a soma. Então, no final, você vai fazer a conta. Se estiver faltando elétrons, você vai fazer ligações duplas ou triplas até dar certo. Muito bem, então a gente tem um exemplo simples aqui para o metano, certo? CH4. Então, esse é simples, determina o número de elétrons de valência para cada cara. O carbono, a gente sabe que tem 4 elétrons, certo? Na camada de valência. O hidrogênio tem 1. Certo? Carbono. Ok. Depois, a gente determina a posição dos átomos na estrutura. Então, o carbono, a gente põe ele no meio, certo? Que ele é menos eletronegativo. E põe os monovalentes nas extremidades, certo? Põe os 4 carinhas aqui. Aí, liga, ligação simples, e não tem nenhum elétron para colocar em volta, certo? Para completar o octeto, que o hidrogênio só faz até 2. E o carbono está com 2, 4, 6, 8. O carbono está chuchu beleza também. E no total, no começo, a gente tinha 8 elétrons, né? O carbono tinha 4, cada hidrogênio tinha 1, então no total, para distribuir, a gente tinha 8 elétrons. E no total, agora, a gente também tem 8 elétrons. Então, belezura aqui também. Algumas ligações que aqui eu vou chamar de dativa, mas assim, somente para fins didáticos, tá? Não chama de dativa e não põe seta. Eu não sei como vocês aprenderam lá no ensino médio, mas não chama de, não põe seta. É uma ligação normal, como todas as outras, tá bom? Na prática, ligação igual às outras. A única diferença é que um átomo, somente, ele compartilha o par de elétrons com o outro. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui da amônia, que o nitrogênio aqui, ele tem um parzinho sobrando aqui, um par de elétrons livres, um par de elétrons... Como é que ele falou ali? Não ligado? Par de elétrons isolado, né? Isolado que ele falou. Um par de elétrons isolado. Ele vai aqui, ó, compartilhar com
o hidrogênio, certo? E forma uma ligação dativa, porque só o nitrogênio que está compartilhando os dois elétrons. O hidrogênio não ajudou em nada aqui. O nitrogênio só ficou com dó, tadinho. Tá ali precisando de um elétron. Eu vou ajudar ele. Então, o nitrogênio foi lá e ajudou o hidrogênio. Claro que isso também, no final, também faz um pouco bem para o nitrogênio, certo? Senão ele não faria. Todo mundo busca estabilidade. E é isso. Então, aqui colocou uma seta, mas assim, na prática, no vestibular, não põe seta, não chama de dativa. Mas saibam que ela existe, entendeu? De dar os dois elétrons, um átomo, compartilha os dois elétrons com o outro. Compartilha, mesma coisa, ligação covalente. Beleza? Até aqui? Beleza. Mas Beleza. aí, já que não coloca seta, então representaria, tipo, só esses quadradinhos. Representa, tipo assim, nesse final aqui, colocaria só o risco. Igual esses aqui. Tá vendo? Tipo, não põe seta, deixa risco, normal. Entendi. E no caso aqui, ele representou com bolinha e X, mas, tipo, você não precisa ficar usando bolinha e X também, você usa tudo bolinha. Então, tipo, usa tudo bolinha, usa tudo traço aqui no final, se for o caso. E não, oh meu Deus, fico fazendo risco aqui, não dá nem para voltar. E não chama de dativa e não põe essa seta aqui. Beleza? Beleza. Ok. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Temos aqui o óxido de carbono, monóxido, né? Que o oxigênio faz uma dativinha aqui em off para o carbono. Mas aí, por exemplo, não põe a seta, tá vendo aqui que tem uma pontinha de seta? Não põe só 3 riscos. Aqui o ozônio também faz uma dativinha em off aqui para o outro oxigênio. O óxido de enxofre também, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, certo? Mas na prática, acho que nem precisa colocar seta, só faz a ligação e bom, a gente vai fazer alguns exemplos daqui a pouco. Muito bem. Uma ferramenta aí que eu acho interessante de usar, que é só fazer alguns exercícios, vocês já ficam craque, que é a carga formal do átomo. A carga formal que estiver mais próxima de zero terá maior probabilidade de existência real daquela molécula daquela forma. Então, assim, a carga formal é uma continha simples que vai te ajudar a saber se você está fazendo um bagulho certo ou se está muito errado. Então, quanto mais próximo de zero, maior a chance do negócio acontecer. Então, a fórmula é a seguinte: a carga formal é igual o número de elétrons de valência do átomo livre, certo? Separado, menos a quantidade de elétrons presentes nos pares isolados dos átomos, certo? Os pares isolados, os elétrons dos pares isolados, mais metade de todos os elétrons que o átomo está compartilhando. Meu Deus, absurdo, né? Vamos fazer um exemplo. Por exemplo, aqui a gente tem o CO2, o dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Vamos fazer a conta para ele. Vamos fazer a conta para o oxigênio. Faz átomo a átomo. O oxigênio, quantos elétrons ele tem na camada de valência? Quem sabe?
sabe? 6. 6. Muito bem. Então, 6. Ah, aqui não tá os elétrons em volta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Meu Deus. Estudem, tenham um emprego, comprem uma mesa digitalizadora, deem de desenhar para vocês terem aulas bem rápidas e bonitas, e não com o mouse do notebook. Muito bem. 6 elétrons na camada de valência, certo? Menos o total de elétrons não ligantes, certo? Os pares de elétrons isolados. Então, ele tem 1, 2, 3, 4 elétrons isolados, certo? 4 elétrons aqui dos não ligantes. Oh, meu Deus do céu. Vamos fazer um negocinho mais bonitinho. 4 elétrons dos pares isolados e mais meio, gente do céu, meio dos elétrons que ele está compartilhando. Ele está compartilhando 4 elétrons, certo? No total, 4 elétrons. Então, muito bem, essa é a conta. Então, 4 dividido por 2 dá 2, mais 4, 6. 6 menos 6, 0. Então, a carga formal do oxigênio é 0. O que eu faço para ficar mais simples é o seguinte: em vez de eu contar todos os elétrons que ele está compartilhando, para depois dividir por 2, eu conto só os elétrons que estão perto dele. Então, eu faço assim. Eu faço, tipo, um círculo em volta dele. E conto todos esses elétrons. Então, eu falo os elétrons de valência dele normal, separado, que é 6, menos os elétrons que estão em volta dele, que ele está ligando. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço isso. Mas você pode somar todos que ele está ligando e tudo mais. Seguir a formulinha aqui. Mas eu faço assim porque eu acho mais fácil. Mas vocês quem sabem. Ok, vamos calcular por carbono, então. Carga formal, não vou escrever de novo, porque demora 1000 anos. Igual. Qual que é os elétrons de valência do carbono? Do oxigênio é 6. Do carbono é? 2? Não. Ai, 4. 4. Muito bem. O carbono faz sempre 4 ligações. Ele tem 4 elétrons na camada de valência. Ele só precisa de mais 4 para chegar no octeto. Menos os elétrons dos pares isolados, que é 0, né? Não tem nenhum elétron do par isolado. 0 mais meio dos pares ligantes. Ele está ligando aqui com 8 elétrons no total, né? Oito dividido por 2, 4. 4 menos 4, 0. E esse oxigênio é igual a esse, certo? Então vai dar 0 também. E é isso. Eu sempre faço a continha assim. Os elétrons de valência menos os que estão em volta do átomo. Mas vocês quem sabe. Beleza, deu para entender a continha? Deu.
Então, assim, vocês vão fazer bastante exercício disso, espero eu. E vocês vão ver que em alguns casos, alguns átomos ficam com alguma carguinha, tipo, aqui dá mais um ou menos um, enfim. E aí vão ter diferentes formas de espalhar os elétrons. E vocês vão normal aqui no final fica menor, então é mais provável de ser aquela certa. O hidrogênio tem um elétron de valência, o carbono, 4 elétrons e o nitrogênio, 5 elétrons de valência. No total, 10 elétrons de valência. Agora a gente dispõe os átomos, certo? O menos eletronegativo no meio. Então, assim, não dá para colocar o mono, o que só faz uma ligação no meio. O menos eletronegativo é o carbono, menos até que o nitrogênio. Então, provavelmente deve ser esse aqui. E terceiro passo, coloca as ligações simples. Aqui ele colocou em riscos, mas se for a estrutura de Lewis mesmo, pontos, viu? E aí, completa o octeto da galera. Então, o carbono não tem para completar. Tem, né? Esse aqui. Teria aqui para completar. 1, 2, 3, 4. E o nitrogênio tem 5. 1, 2. Ah, não. Que ele completou o de valência do carbono no nitrogênio. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque um elétron aqui já foi para o nitrogênio. Enfim, dá para fazer dos dois jeitos. Vamos fazer assim, ó. Botou aqui. Coloquei a ligação simples. Um, dois. Você pode completar a valência do nitrogênio, ou você pode colocar os elétrons dele de valência aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Certo? Os caras, nem carbono nem nitrogênio, alcançou a valência, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono, compartilhando no total. E o nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, a gente pega um eletrinho deles aqui de cada lado e faz a ligação. Agora eles estão compartilhando 2, 4, 6, 7. O carbono está com 7. O nitrogênio está com 2, 4, 6, 7 também. Então, se eles compartilharem mais esse eletrinho, certo? Vai ficar 8. Vou desenhar de novo. Vai ficar 3 ligações. Nitrogênio com parzinho. E o hidrogênio. E aí fica assim. Se a gente calcular a carga formal, do carbono a gente já calcula no outro, vai ficar bem parecido, mas vamos calcular do nitrogênio. O nitrogênio, como eu já estava falando aqui, 5 elétrons na camada de valência. 5 menos certo? O traço tem 2 elétrons cada. 5 menos 1, 2, 3, 4, 5, dá 0. Beleza? Belezura? Eu posso explicar de novo.
pessoal. Mais um exemplinho aqui para o cloro PCl3. Então, no total, o fósforo tem 5 elétrons de valência, o cloro tem 7. Somando todos dá 26, certo? Faz o 7 aqui vezes 3, porque são 3 cloros. Põe o menos eletronegativo no meio, liga com ligação simples, completa os octetos e conta no final para ver se deu quantidade de elétrons no começo. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Eles são mais fáceis porque já só tem ligação simples, né? Mas o cloro só faz uma ligação mesmo. Então fica fácil de saber também. O cloro já tem 7, né? Na camada de valência. Só precisa de mais um. Beleza? Beleza, pessoal. Vocês estão aí? Tá tranquilo. Beleza. Beleza. E aqui tem alguns exemplos legais para vocês fazerem, que são mais complicados. Acho que dá tempo da gente fazer um. Tem 5 minutos ainda. Vai até 9h20 que vai, né? Pessoal, 19h20. top. Então vamos fazer pro. Qual vocês querem fazer? Escolhe um aí, vai. Opção 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? Qual vocês querem fazer? A quinta. A quinta. Muito bem, então. Vamos fazer esse cara. Cloro. O. 4 menos. Oxe, mas esse cara tá errado. Cloro O4 menos. Só tem um cloro. Ou é carbono e iodo? Ah, tá. Eu não sei se isso é um I ou se isso é um L. Acho que é um L, né? Ou é um I? Porque não tem como 4 oxigênios e um cloro. Será que ele colocou errado? Eu tinha E ficado na 4 dúvida. Eu acho que é e cloro. 4. É cloro, né? Mais 4 oxigênios e um cloro. Não lembro de conhecer essa molécula, não. Deixa eu ver só uma coisa. Se essa molécula tá certa, né? Que ver o que a gente faz tá errado. Nossa, essa é uma molécula bem atípica. Mas sim, ela existe. Vamos lá, então. Primeira coisa, vamos somar os elétrons de valência, né? O oxigênio tem 6. Então, 6 vezes 4. Façam essa conta. E 7 vezes 1. Quanto que dá aqui? 24. 24.
Muito bem. Então, no total, a gente tem 27, 31. É isso, né? 31 elétrons para a gente distribuir. Oh, meu Deus. Acho que a minha bateria está acabando. Mas, enfim, vamos lá. Acho que dá para terminar a aula. A gente coloca um átomo no meio. Nesse caso, que é um caso muito atípico, o cloro que vai no meio, mesmo ele sendo menos eletronegativo que o oxigênio. E aí a gente bota os oxigênios em volta. Vocês podem tentar do outro jeito, colocando oxigênio no meio, mas assim, não vai dar muito certo, provavelmente. Então já vamos pular para a parte que vai dar certo, que a gente tem pouco tempo. Muito bem, o cloro vai no meio. Vamos fazer ligações simples, então vou fazer com bolinhas, para ficar mais fácil de ligar depois. Bolinhas, bolinhas, fazendo ligações simples. Muito bem. Já usamos 4, 8, 2, 4, 6, 8. 8 elétrons. Agora, a gente... Bom, já vamos colocar os elétrons do cloro que ele tem em volta, né? O cloro tem 7 em volta. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos pegar esses elétrons dele. E 2, 3. Vamos pegar um e fazer uma ligação com o oxigênio para ver o que acontece. Então, beleza, fez aqui. O oxigênio tem 6, né? De valência, então fica 2, 3, 4, 5, 6. Tipo assim, para montar a estrutura de Lewis, muitas vezes, assim, tentativa e erro, entendeu? E é o que você pode fazer no final para ver se você fez alguma coisa que pode dar certo, é fazendo a carga formal. 1, 2, 3, 4, 5. 6. E, gente, o tempo não vai dar não, hein? Para terminar essa daqui. Vocês pegaram uma muito difícil. Vamos... Vocês querem terminar essa? Ou quer parar por aqui? Porque, pessoal, porque até a gente calcular as cargas formais para ver se a gente fez certo, vai demorar. Nosso tempo acabou. Fica esse para casa. Quem conseguir, me avisa. Ou quem não conseguir, me avisa também, né? Muito bem, gente. Desculpa aí que não deu tempo de terminar esse. Vocês pegaram uma muito difícil. Mas beleza. Tentem fazer. Esse é um bem difícil mesmo. Vou tentar fazer ele, então, profe. Tento fazer ele. E tento fazer os fáceis também. Eu recomendo, na verdade, começar pelos fáceis e depois ir para esse difícil. Tá. Isso é bem, assim, não intuitivo. Colocar o cloro no meio. Enfim. Obrigado, pessoal, por essa aula. Façam exercícios muito, por favor, quem puder. Vão na aula de exercícios que tem durante a semana com o moço lá, acho que é, como é que ele chama? Mauri? Alguma coisa assim. E é isso, gente. Obrigada pela aula. Daqui 15 dias tem mais. E juro, faz exercício, hein, gente? Façam muito exercício. Treinem bastante esse negócio da estrutura de Lewis, que é mais tentativa e erro. E, assim, essas moléculas principais, assim, que sempre caem no vestibular, vocês vão ter mais prática. Então, assim, quem puder faz exercício de verdade. Valeu, gente. Obrigada.
e até a próxima.